Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui conosco. Quero desejar a você uma feliz Páscoa. Estamos nesse tempo da oitava da Páscoa. O tempo da oitava da Páscoa são 8 dias após a Páscoa, onde prolongamos esse mistério de Deus, onde prolongamos esse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor fez para nós, o dia que devemos nos alegrar e exultar pelas maravilhas de Deus. Então hoje, dentro dessa segunda-feira da oitava da Páscoa, nós somos convidados pela Palavra de Deus, na primeira leitura, vai dizer para nós, no dia de Pentecostes, Pedro vai fazer esse grande discurso diante dos homens, um discurso que vai convidar os homens à conversão, à busca de Deus. Mas é interessante, a gente acabou de celebrar a Páscoa e aí já está falando de Pentecostes. Como eu já dizia, desde ontem, na homilia do domingo, Páscoa e Pentecostes são um único evento. Então não há como a gente entender a Páscoa sem a experiência de Pentecostes, porque é uma ação do Espírito Santo, e não podemos entender Pentecostes sem a Páscoa. Por quê? Porque após a Páscoa, quando o Senhor cumpre a sua missão, então o Espírito Santo vem para manifestar publicamente a igreja ao mundo. Mas eu também não vou falar muita coisa de Pentecostes aqui não, senão a gente perde a nossa homilia do dia de Pentecostes. Mas Páscoa e Pentecostes são um único evento que devem ser experimentados por nós. A ressurreição é também uma experiência com o Espírito Santo, e a experiência com o Espírito Santo sempre conduz a esse processo da ressurreição para cada um de nós. Também, Pentecostes é esse impulso para o anúncio. Como eu dizia, é a manifestação pública da igreja. É como se as portas da igreja fossem escancaradas para que ela pudesse se tornar conhecida ao mundo. Então, por isso, Pedro tem esse impulso e ele começa a pregar, a fazer o nome de Jesus ainda mais conhecido entre os homens. E aí, Pedro vai fazer esse discurso que fala que os homens, revelando essa verdade, que os homens condenaram a Jesus, porém, Deus o libertou da morte. Então, aquele que havia sido condenado pelos homens não encontrou condenação diante de Deus e, por isso, foi então liberto da morte. Isso dá um caminho para a gente, Nós temos uma escolha a fazer. Porque até o próprio Jesus teve uma escolha. Quando nós paramos para pensar na vida de Jesus, ele, nos últimos dias, ele experimentou de uma profunda agonia. Porque ele sabia do sofrimento profundo que ele ia passar e estava angustiado, preocupado com todo o sofrimento e a profundidade da dor que ele ia experimentar. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter cedido à pressão dos fariseus e dos sumos sacerdotes, mas ele preferiu a condenação dos homens para agradar a Deus. Muitas vezes na nossa vida, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas quero retomar esse pensamento, de que muitas vezes nós estamos escolhendo agradar aos homens e acabamos desagradando a Deus. Mas olha que bonito esse texto. Os homens o condenaram, ou seja, ele não agradou os homens, mas ele agradou a Deus e por isso foi liberto da morte. Lembrando sempre que a libertação da morte é a morte eterna. Então, ou seja, ele não experimentou, não iria experimentar da condenação eterna de padecer no inferno, porque ele foi em tudo agradável a Deus. Como dizia também na Semana Santa nos poemas do servo: eis o meu servo aquele em quem me compraz, em quem põe a minha alegria, que me glorificará. Então, ele cumpriu tudo aquilo que deveria ser feito. E hoje é a minha vez e a minha vida. Eu preciso também na minha vida fazer aquilo que deve ser feito. Dar glória a Deus. A minha vida precisa ser para a glória de Deus, ser a alegria do Senhor. E que ele se encontre, que ele possa encontrar prazer, alegria com a minha vida. Agradar mais a Deus
do que agradar aos homens. Vai dizer também nessa primeira leitura que Jesus foi colocado no sepulcro, mas o sepulcro estava vazio. O sepulcro vazio é um grande sinal, porque mostra para nós que o corpo de Jesus não experimentou a corrupção, porque aquele que não tinha pecado não iria passar pela corrupção do seu corpo, ou seja, aquele que não teve corrupção em vida, aquele que não viveu da corrupção do pecado, então também o seu corpo não experimentaria da corrupção. Então, para que a gente também possa fugir da corrupção eterna, nós precisamos preservar o nosso corpo do pecado, preservar a nossa alma do pecado. É bonito que nós vemos muitos santos que têm o seu corpo incorrupto. Por quê? Porque aqueles que não experimentaram, que se converteram, que lutaram contra as corrupções humanas, que lutaram contra as corrupções da carne e da alma em vida, se prevenindo, precavendo contra o pecado, não experimentaram também a corrupção do seu corpo para serem esse sinal. Então, o sepulcro vazio é um grande sinal da vitória de Deus, mas é também um sinal para nós de que precisamos lutar contra a corrupção do pecado. E aí é bonito porque nosso Senhor, ele ressuscitou, então ele andou no meio dos discípulos de corpo e alma. Ele não era apenas um espírito, mas ele andou no meio dos discípulos, ele comeu, ele foi tocado pelos discípulos e ele subiu ao céu. E ao subir ao céu, ele sobe ao céu de corpo e alma. Para sinalizar para nós, e essa é a beleza do que eu quero dizer, é que o protótipo dos homens, o homem perfeito, aquele que veio nos ensinar a ser homem, já entrou no céu. Ou seja, ele que veio salvar a humanidade, já levou também a humanidade para o céu, quando ele entra no céu de corpo e alma. Então esse é um grande sinal de Deus para nós também. O corpo de Jesus não experimentou a corrupção e subiu ao céu, para mostrar que a sua obra foi completa, de elevação da humanidade até o céu. Então, a minha esperança, há esperança para mim, na verdade, há esperança para mim de poder entrar no céu, porque o Senhor já está lá. Ele já elevou a humanidade até o mais alto dos céus, reabrindo a porta para cada um de nós. Para que eu possa ser elevado ao céu, eu preciso, então, como diz o Salmo responsorial, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então eu preciso me guardar, me esconder em Deus, me esconder numa vida mais próxima de Deus. Deixar, quando a gente fala de guarda também, o guarda é aquele, imagina um segurança, um guarda, ele vai à frente. Então nós precisamos também que o Senhor, como nosso guarda, vá à frente da nossa vida. Ele seja o condutor, o que dá a direção, o que dá o tom, né? Como o maestro que dá o tom a uma orquestra. O Senhor precisa ser aquele que vai dar o tom na nossa vida, que vai dar o direcionamento para a nossa vida. E ter Ele como refúgio, deixar Ele ser a nossa proteção, depositar os nossos medos no Senhor, depositar a nossa vida no Senhor, para que Ele nos guarde, nos guiando, e seja o nosso refúgio e proteção em cada dificuldade, em cada dor, em cada medo. E o Evangelho vai dizer que as mulheres haviam ido ao sepulcro, mas voltaram com muito medo, mas com grande alegria. Elas estavam com medo por quê? Porque elas haviam visto um anjo, elas haviam visto o túmulo vazio, então elas estavam com esse medo, mas muita alegria porque estava vendo que as promessas de Deus estavam se cumprindo. Então elas estavam cheias de alegria e também cheias de alegria porque haviam sido escolhidas para anunciar. As mulheres foram as primeiras a ver o sinal da ressurreição. Então elas foram escolhidas para esse anúncio. Essa era a grande alegria delas, porque o anjo diz, vai anunciar aos outros. Mas aí elas foram anunciar também, porque a alegria ela é maior do que o medo. Muitas vezes nós deixamos com que nós temos uma grande notícia para anunciar, a verdade de Deus, a boa nova, mas o medo às vezes nos paralisa. Mas nós precisamos experimentar que a alegria de ser de Deus, a alegria de ser escolhido para anunciar, precisa ser maior do que o meu medo e as minhas inseguranças. E ainda no meio desse caminho, quando elas estão indo, Jesus aparece para elas e aí elas vão ao encontro dele e ele diz de novo, não tenham medo. E aí aqui a gente pode ver essa palavra de Jesus também como uma afirmação também, porque eles haviam visto a grande crueldade dos homens, né? O quanto Jesus sofreu. Jesus que falou uma verdade, Jesus que anunciou o Pai, mas ele foi brutalmente assassinado, né? Então,
Aquelas mulheres poderiam ter medo de anunciar também e de sofrer o mesmo que Jesus. Mas ele vai dizer a elas: não tenham medo, para dar segurança para elas. Ele aparecer também falar, dá segurança para elas da presença dele, do auxílio, que ele vai estar junto nesse anúncio. E é a segurança que nós também precisamos ter. Que aquilo que fazemos em nome de Deus, Deus nos sustenta em tudo aquilo que fazemos em nome dele. Quando fazemos por ele, pela causa dele, ele está conosco. Por isso que é com ele, para ele. Porque eu faço para ele, mas faço com ele, tendo a presença dele como meu auxílio e como o meu sustento. Também não podemos perder de vista que no Antigo Testamento falava-se que quando se via a Deus, quem visse a Deus morreria. Então elas poderiam também estar com medo de não serem dignas de terem visto o anjo, agora não seriam dignas de verem a Jesus. Então por isso também ele diz e reafirma para elas não terem medo, significando, calma, vocês não vão morrer de estarem me vendo, tá? Então também tem esse elemento. E por fim, nós vemos que quando os soldados contam tudo para os sumos sacerdotes, eles pagam a eles e mandam eles contarem uma mentira. Porque os homens querem com mentiras e com dinheiro, que é o grande bem. Qual o grande tesouro dos homens? A mentira, para iludir as pessoas, e o dinheiro. Os homens querem, com aquilo que eles têm de melhor, entre aspas, o poder que eles têm, que é o poder de enganar, o poder de comprar, o poder de conquistar pelo dinheiro, o poder da ganância, de burlar, de iludir. Eles querem usar esse mesmo poder diante das coisas de Deus também. Eles querem achar que podem também perverter as coisas de Deus. Mas a ressurreição tem uma força própria. Tanto que muitos acreditaram naquela época. Mas há 2025 anos, essa verdade não deixa de ser contada, que Jesus ressuscitou. A verdade e o sinal concreto do túmulo vazio. Essa história permanece. Essa verdade tem força e precisa ganhar força na minha vida diante de todas as mentiras e ganhar força no meu anúncio. Eu não posso deixar com que os impulsos humanos, gananciosos, mentirosos, interesseiros, calem a minha voz, calem o meu anúncio. Porque eu preciso anunciar a verdade que o Senhor ressuscitou. E ressuscitou para que eu também tenha uma vida nova. Então que não deixemos que nenhum impulso humano, que nenhuma dificuldade cale a nossa voz, para que possamos ser perfeitos e dignos anunciadores do Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.